Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Andreia. Alô, Catarina, tudo bem? Sim, e tu, como é que estás? Também, olha, estava aqui a passar um avião e eu estava a fazer uma pausa, a ver se não se ouvia. Mas Ah, bom, não se ouviu? estou bem, olha, estou aqui com mixed feelings para este episódio. Estou aqui com muita coisa dentro de mim e muito entusiasmada por estar a gravar. Portanto, hoje vamos falar sobre o quê? Queres partilhar? Sim, nós ainda não partilhamos isto com as pessoas que nos estão a ouvir, não é? Portanto, é a primeira vez que vamos falar sobre isto. Pronto, realmente nós iniciamos este Pod Mais Amor assim numa perspectiva de ir vendo como é que as coisas corriam. Depois começamos a achar que as coisas estavam a correr bem, não é? E que íamos conseguir andar sempre. E agora chegou uma fase em que realmente se calhar impelida por questões mais pessoais, decidimos fazer uma pausa, não é? Respeitar um pouco os nossos ritmos e o nosso tempo. Pronto, porque tu vais ser mãe, não é? E isso só por si vai ser uma fase, não é? Em que vais querer estar mais para dentro. E a possibilidade de eu fazer sozinha também achei que não se coadunava com aquilo que nós nos propusemos a fazer aqui e realmente foi um bocadinho por aí, portanto decidimos ouvir também o nosso ritmo e o tempo, não é? E fazermos agora uma pausa, não é isso? Por isso é que estamos mais... É verdade, vamos ter aqui uma pausazinha. Ainda não sabemos ao certo durante quanto tempo. Acreditamos que seja assim, mais ou menos à volta de 2 mesinhos, 3, mas também é algo que vamos sentindo e vamos percebendo o tempo que vai ser preciso para nós. Em primeiro lugar, não é o fim do projeto, o projeto vai continuar. Eu acho que o Pode Mais Amor, tanto eu como tu estamos a sentir que é algo que nos dá muito prazer, que nos ocupa tempo, não é um trabalho do qual nós tiremos rendimento ou do qual nós tínhamos parcerias ou patrocínios, portanto, é única e exclusivamente a nossa vontade de contribuir para conversas, para levar leveza às pessoas, para falar sobre assuntos que possam ajudar e contribuir para que todos nós vivamos com mais amor na nossa vida, com mais leveza, com consciência também, com alinhamento. Portanto, é um projeto que nós temos imenso carinho, temos imensa vontade de o fazer e temos que acomodá-lo, não é? Temos que geri-lo no meio de tantas outras tarefas. Tanto eu como tu somos donas do nosso próprio negócio, ou seja, tanto tu tens uma carreira a solo e eu também, portanto isso também implica muito tempo de gestão nossa e eu achei que realmente na minha fase de vida agora prestes a parir, prestes a ser mãe, faltam assim 4 semaninhas e eu já começo a sentir esta dificuldade em conciliar tudo, a sentir este puxão forte para dentro de mim e a pedir que eu abrande o ritmo e diminua o número de compromissos com a sociedade, não é? O número de compromissos profissionais e também quero resguardar assim os primeiros dias com o meu bebê. Não é? Então vai ser um tempo de eu conhecer o meu filho também me conhecer a outro nível, né? Nós já nos conhecemos, já estamos aqui conectados, mas vamos aprofundar ainda mais esse conhecimento e eu quero garantir que esse espaço existe e está lá para nós os dois. Então,
olha, eu aproveito esta oportunidade para te agradecer, porque tens sido uma super parceira, tens sido incansável nesta fase final da minha gravidez, tens assumido muito, tens assumido praticamente todas as responsabilidades de termos o podcast no ar e divulgação nas redes sociais. Portanto, isso também me permitiu a mim chegar até aqui, estar a gravar hoje este episódio, porque se não fosse assim, acho que esta pausa já teria começado mais cedo. Então, olha, é como misturar assim um bocadinho agridoce, mas com muita paz e em estar a tomar esta decisão, em estar a respeitar este tempo e ritmo, que estou a gravar este episódio. E Sim, acho que. desculpa, Não, nós pensamos em realmente usar, não é, um pouco até mesmo o projeto em si, como também uma forma de, não é de aprendizagem, mas também de mostrar às pessoas que nos ouvem como é que nós também vamos, no fundo, usando, entre aspas, aquilo que vamos partilhando aqui, também nas nossas vidas e mesmo com este projeto, não é? Porque, pronto, tu agradeceste-me agora eu estar mais nesta fase, não é? Nesta fase final, estou assim mais eu a assumir as partilhas e assim, mas eu também te quero agradecer, também já aproveitamos já esta fase, por me teres lançado este desafio, porque lá está, o podcast, o projeto, não é? As pessoas podem achar que é uma coisa simples de chegar aqui, gravar e falar e é algo muito fácil de fazer e não é, não é? Pronto, para mim foi um confronto com algumas inseguranças, não é? Com ir para uma zona que eu não me estava minimamente confortável, não é? O falar de temas assim de uma forma mais, não é de uma forma pedagógica, não é? Mas de uma forma até a ligar com a nossa experiência, com a nossa prática. E então também foi um projeto que me permitiu evoluir como pessoa, não é? E em termos de segurança, e acho que pronto, também te quero agradecer esta oportunidade e por isso é que nós também queremos salvaguardar que não é o final, não é, deste projeto, porque realmente também nos trouxe muitas coisas boas e achamos que realmente quanto mais, não é, mais coisas boas nos vai trazer, com certeza. E quando nós, não é, pensamos fazer esta paragem, também foi muito porque era aquilo que estavas a dizer, não é? Nós também já estávamos a sentir que estava a ser demais nesta fase, não é? Uhum. E ouvirmos-nos e percebermos e reconhecermos em nós quando realmente quisemos fazer um projeto, estabelecemos um objetivo e depois perceber, ir reajustando e flexibilizando o objetivo, também tem sido algo que nós temos vindo a falar, não é? Falamos até no episódio de incentivar, falamos neste último com o Pedro Vieira, também falamos um bocadinho sobre isto, não é? Que é os nossos objetivos emocionais, não é? E nós queremos nos sentir bem e estarmos confortáveis e a importância de ir flexibilizando um pouco aquilo em que nós estamos, não é? E apesar de ser, não é, na nossa vida termos várias coisas, não é? Várias áreas que nos preenchem e ir percebendo o que é que em determinada altura pode ser mais ou menos, não é? Não é importante, eu não queria dizer importante, mas prioritário talvez. Uhum. E acho que essa priorização ou essa importância também é um convite a aparecermos de forma renovada nos nossos objetivos, não é? Eu acho que o Pode Mais Amor é um objetivo que se tornou comum a ambas, não é? É um projeto que se tornou comum e que ambas queremos que ele continue e vai continuar. Mas o que é que eu sinto? Eu já vinha a sentir que era um peso vir gravar. E não era um peso porque eu não gostava dos temas, ou não gostava dos convidados, ou não gostava de fazer. Era um peso porque eu estava com menos energia, estava menos social,
tinha que fazer um esforço maior para preparar os episódios, para pensar nos temas, para trazer perguntas que fossem interessantes. Era um esforço no sentido que estava a ser a energia que eu estava a despender para aqui era uma energia que eu já não tinha. E uma coisa que eu aprendi é quando a coisa está a ser demasiado pesada, é um sinal para nós pararmos. E pode ser um parar do género. Agora, isto não tem a ver com o podcast, tem a ver com este momento de nos entendermos quando algo já está a ser demasiado difícil, não é? Porque nós acho que socialmente tendemos a glorificar muito o esforço e o estar em esforço e o ser o valorizar muito o ser multitasking, o estar em esforço, o estar em modo guerreiro e o conseguir aguentar e confundimos muito essa resistência à dor com o respeitar os nossos limites e persistir em algo que é importante para nós, não é? Então, parar e ouvirmos e percebermos se é o momento de continuar, mas aparecer de forma diferente, fazer uma pausa e descansar e depois voltar com as energias renovadas, que é onde eu me encontro agora, não é? Foi à conclusão que eu cheguei, ok, eu preciso parar, fazer uma pausa e voltar com as energias renovadas. Ou então se realmente estamos perante uma situação que já não nos faz sentido e que é para fechar um ciclo, não é? E acho que esta autoobservação e esta autorreflexão, só nós podemos ter essa conversa connosco. E às vezes esta conversa é difícil, porque é o que eu estou a dizer. Eu percebo que preciso parar e ao mesmo tempo estão aqui misturas de emoções de tristeza, de opa, que pena parar e não sei o quê, porque é bom sinal. Essa tristeza, esta sensação de nostalgia ou esta sensação não quero que acabe, é esta saudade do que ainda não terminou, não é? Mas faz parte e significa o quanto este projeto ele tem aqui ainda muito carinho e tem ainda muita coisa para dar e para fazer. Então é um sinal de isto é para continuar, mas agora precisamos de diminuir um bocadinho o ritmo e desacelerar. Então nós começarmos a perceber estas emoções, o que é que elas significam, o que é que elas nos estão a querer, que informação é que elas nos estão a trazer, é mesmo delicioso, sabes? Porque eu sinto que estou agora a viver este momento de uma forma um bocadinho mais leve comigo mesmo. Se isto acontecesse há 3 anos, Catarina, eu neste momento estaria em ciclos de vergonha e de punição e de crítica por não estar a fazer, sabes? Por não me estar a obrigar a dar o meu melhor. E na altura o meu melhor era só uma coisa, não era tipo, era só uma coisa e em todas as áreas. Pois, era fazer, não é? Sim. O chegar aqui a uma posição de dizer assim, opa, realmente agora não, se calhar não estamos no momento, não é? Pronto, eu percebo o que estás a dizer, não é? Porque nós, lá está, também já fomos falando sobre isto, nós somos muito incutidos para não é? Para não falhar, para no que nos metemos é para levar até ao fim. Para levar até ao fim, mas o que nós até as duas depois, a determinada altura, começamos a refletir foi que também é estarmos a assumir a nossa responsabilidade pessoal, não é? Quando realmente, se calhar, já não era o projeto, ou já não era feito com tanta leveza e mais em esforço, não é? E também a importância de nós levarmos isto para a nossa vida, não é? Quando, apesar de termos algo que gostamos muito de fazer, não é? Irmos percebendo porque nós somos cíclicos e a nossa vida também é contextual, não é? Portanto, depende muito do que nos está a acontecer e do que é que se está a passar. E irmos realmente reavaliando, não é? E ir percebendo se agora é o momento ou não, e que está tudo bem se não é. E até é um sinal de crescimento, digo eu, podermos chegar a este ponto de, olha, realmente agora vamos então fazer, não é, uma pausa, vamos parar e depois vimos com as energias renovadas, como tu estavas a dizer, com outras ideias. A maternidade também te vai trazer a ti, especialmente, não é, porque vais agora entrar nessa fase
de uma forma diferente, não é? De certeza que te vai trazer muitos insights, e eu também realmente poder aproveitar esta fase para ir também integrando, não é? Porque este projeto coincidiu com a minha, com a, com a minha, com o meu início de uma atividade por conta própria com mais tempo, não é? E também vai-me permitir realmente ter aqui um momento de integração de tudo o que se foi passando ao longo destes meses, e mesmo também de perceber, não é, o que eu quero fazer daqui para a frente, e acho que foi um passo de grande maturidade da nossa parte, se posso dizer. Sim, e acho que é um passo de maturidade, porque é um passo que não deixa de ser vulnerável, que não deixa de ser corajoso, não é? Porque há um medo, não é? Há um medo de... as redes sociais têm as suas regras, os seus algoritmos, não é? E o parar implica isso mesmo, implica o tu durante um tempo não apareceres às pessoas, não estares presente para o teu público. E é tão engraçado como nós somos apanhadas sem querer nessa rodinha de fazer mais, mais e mais, para não sentirmos este medo de estar fora, de sermos as únicas que não estão a fazer, ou de ficar para trás, não é? O medo de ficar para trás. E, e eu acho que para mim, mais importante que o meu trabalho ficar para trás é eu, Andreia, não me deixar a mim para trás. É não me continuar a forçar a seguir a um ritmo que claramente agora não é o meu, com medo de profissionalmente estar a perder oportunidades, ou estar mesmo, por exemplo, esta pausa que eu vou fazer não é só no podcast, é nos meus outros trabalhos também, não é? Nas mentorias que eu dou, nos acompanhamentos individuais que eu faço, não é? Esta pausa vai ser em toda a minha área profissional, e eu acho que para a mulher isto é uma coisa extremamente vulnerável, não só do ponto de vista financeiro, mas também emocional, sobretudo para as mulheres que, como eu, tinham na sua área profissional e têm na sua área profissional, vão buscar muita realização pessoal, vão buscar muita, vão preencher muitas necessidades, são coisas que gostam realmente de fazer, não é? Então atravessar este portal de sabedoria não é fácil, não é fácil, é de muita vulnerabilidade e de medo e de coragem, tudo junto e misturado. Só que o ponto de autoconhecimento em que eu estou e o ponto de relação que eu tenho comigo mesma, para mim não fazia sentido fazer de outra forma. Eu lembro-me que quando eu comecei a minha carreira por conta própria em 2020, no ano da pandemia. E eu adorava dizer que fui eu, num ato super corajoso e empreendedor, que me lancei, mas não. Foi mesmo porque o trabalho onde eu estava, pronto, acabou por terminar devido à pandemia. Era um trabalho, eu trabalhava por conta de outra pessoa, e eu fui convidada, ou seja, pronto, a ficar, obviamente, desempregada. E isso numa altura em que estávamos a lidar pela primeira vez com o Covid. Eu tinha vindo de uma viagem de desenvolvimento pessoal à Índia com outras mulheres. E foi a primeira vez que eu lidei com essa sensação, pelo menos de forma consciente, de ficar para trás. Porque eu tinha tanto esta personalidade, ou tinha tanto esta aprendizagem feita de dar o meu melhor, chegar à frente, ser a primeira, fazer, que alguns nessa viagem nós tínhamos um dia programado para fazer uma caminhada até à montanha. E essa viagem trouxe-me várias coisas positivas. Mas se eu pudesse, o que não quer dizer agradáveis, mas se eu pudesse destacar
Eu diria que a principal coisa que essa viagem me trouxe foi distinguir o espaço entre integridade e pertença. Entre escolher-me a mim, Andreia, e escolher fazer parte de um grupo ou fazer parte do todo. Porque apesar de ser uma viagem em grupo de mulheres, eu dei por mim muito loba solitária numa viagem interna que era só minha. E com até alguma dificuldade, que normalmente não era algo que eu tinha, mas até com alguma dificuldade de me conectar com as pessoas à minha volta, porque todo o meu puxão era um puxão interno, de vai para dentro, agora Uhum. é para aqui. E então eu lembro-me de nesse dia de estar na viagem, ser dia de subir à montanha, e eu estava, Catarina, no segundo dia da menstruação. Tinham aparecido no dia anterior. Eu estava com um imenso fluxo. Estava cheia de dores. Porque a comida da Índia é uma comida bastante condimentada também, Uhum. não é? Portanto, digamos que o meu intestino também estava ele todo solto e com vontade de se manifestar e com vontade de limpar também, fazer esta viagem de limpeza interna. Pronto. Então foi um dia em que eu dei por mim, super vulnerável fisicamente, e Uhum. eu acho que isso me permitiu fortalecer-me espiritualmente. Se é que isso pode acontecer, não é? Mas eu dei por mim a ter que fazer uma caminhada, não sei quantos quilómetros, subir uma montanha, com menstruação e com o intestino assim extremamente ativo e Ativo. com vontade de se limpar. Então eu cansava-me mais rápido do que é o meu habitual. Eu que Uhum. normalmente sou uma pessoa fisicamente que gosto de estar ativa, que treino, que gosto de me sentir forte fisicamente, eu não conseguia acompanhar o ritmo do grupo e estava a ficar super incomodada por eu ir atrás. E foi a primeira vez que eu lidei conscientemente com essa minha sensação de eu estou com um ritmo mais lento que os outros. E isso começou a mexer aqui dentro, não é? Então comecei a relacionar-me com isso e depois a perguntar-me, então, mas qual é o meu objetivo? É, é, é subir? É fazer esta caminhada? É ser a primeira. É chegar em primeiro? Uhum. É chegar primeiro que os outros? É o quê? Não é? Que isto depois parece tudo muito racionalmente, quando estamos fora da situação. Isto parece muito estúpido e parece muito imaturo, não é? Mas a verdade é o que nós ensinamos às crianças na escola. Tem que ter a melhor nota, Uhum. Tem que ser o mais uh, bem comportado. tem que ser mais bem comportado. Quando está a fazer desporto, ai que eu vou ganhar. Então, então todas as mensagens que nós passamos levaram-me a este ponto, não é? E então eu já não queria saber se eu ia conseguir chegar acima da montanha. Eu já não estava preocupada com isso. Eu já não estava preocupada por ser a última, já estava só agradecida de conseguir continuar a andar. E dei por mim muitas vezes a repetir em voz alta, não só para mim, mas para uma pessoa que estava a fazer viagem comigo, a dizer só mais um passo. Vamos respirar fundo, só mais um passo. E sabes que essa subida à montanha, para mim, foi muito esclarecedora de várias coisas. Primeiro, assumir responsabilidade por gerir o meu esforço e a minha energia. Não vale tudo a qualquer preço. Para mim era mais importante eu garantir que eu respeitava a minha integridade do que subir a montanha com toda a gente e ainda por cima fazê-lo em primeiro, ou o que é que isso significasse, não é? E que para mim, mais importante que os outros verem como competente ou como capaz ou como alguém inspirador ou a admirar, era eu sentir-me assim comigo mesmo.
era eu sentir-me que eu me estava a respeitar, era eu sentir que admirava essa minha capacidade de estar presente e de conectar-me com a minha experiência e, e de me entregar, de perceber o que é que isso significava. E eu acho que desde que comecei a trabalhar com o desenvolvimento pessoal a tempo inteiro, e desde que comecei a estar nas redes sociais e a utilizar as redes sociais como plataforma para comunicar aquilo que eu faço, essa subida à montanha não parou. Uhum. Essa sensação de estou a ficar para trás, o meu ritmo não é o mesmo, ou... E eu tenho a certeza que as pessoas olham para mim e se calhar têm uma experiência diferente. Já recebi muitas vezes esse feedback. Ai, tu fazes imensa coisa. E eu sempre com a sensação de que não estou a fazer o suficiente. Não é? Então eu acho que eu ainda não parei de subir essa montanha, de encontrar o meu ritmo e de encontrar o que me serve, de encontrar esse transitar entre a minha integridade e a pertença, não Uhum. é? Entre o medo de não fazer parte e a necessidade também de me respeitar. E, e, e sim, acho que é o que estás a dizer, que a maternidade ainda me vai trazer mais insights em relação a isso. Portanto, não posso dizer que estou ansiosa para os receber todos, porque às vezes esses insights doem um bocadinho, mas estou com espaço para os receber. Sim, foi engraçado, há bocado estavas a dizer, não é? Que quando começaste a subir a montanha, foste com a tua energia de querer ser, não é? A tua energia normal, não é? De querer ser a primeira ou de chegares, não é? E como depois... Ir à frente. De ir à frente. E depois como isso passou por, que bom que eu estou, que eu consigo estar de pé, consigo estar a andar, não é? E é mesmo uma boa metáfora para o que muitas vezes acontece na nossa vida, não é? Portanto, nós muitas vezes não é? Queremos muito uma coisa, não é? E, por exemplo, até podemos realmente partilhar, por exemplo, no nosso projeto, mesmo até na forma como nós estávamos nas redes. Nós começamos de uma forma, depois houve uma altura que quisemos dar tudo, depois percebemos que esse dar tudo não era sustentável para o que nós tínhamos, e estudar tudo é a forma como, a nossa presença, não é a forma como nós estávamos nas redes, não é? Ou seja, e isto é também, nós podíamos realmente nos ter, não estamos a conseguir, porque é que, não é, para isto mais vale não fazer, não é? Que é um bocado muito estes pensamentos que às vezes surgem nas pessoas, não é? Olha, se fosse para nos estar a fazer bem, porque o bem tem um padrão muito elevado, olha, mais vale então nem fazer. E o que nós fomos foi de uma forma, pronto, até muito, como é que é dizer, fomos seguindo o flow, não é? Fomos seguindo a corrente e não nos tivemos nenhuma nem outra, não é? Porque uma de nós podia até ser mais, não é? Podia ter assumido um bocado mais este papel, olha que não estás a fazer, ou não, mas nós não fomos também respeitando um pouco cada uma podia dar, não é? E também, pronto, nós experimentamos o que nós achávamos que era o ideal, mas o ideal realmente não é sustentável, não era sustentável para nós, e é o que nós muitas vezes dizemos, entre o ideal e a realidade, E o possível, não é? e o que é que nós podemos fazer aqui no meio, pronto, e acho que também nos fomos permitindo ter esse espaço, não é? E acho que, pronto, também foi positivo nesse sentido, podermos ir assim, ir corrigindo de uma forma harmoniosa e não de uma forma muito, como é que é dizer, demasiado, sei lá. Crítica ou inflexível, Isso. não é? Sim, eu acho que a vida pede mesmo esta flexibilidade. Aliás, acho que foi Darwin que disse, não é? Não é a espécie mais forte ou mais inteligente que sobrevive, mas a que é mais adaptável, não é? A que é mais flexível. E tem a ver com isto, que é o ideal não é fazer sempre as coisas num ritmo e numa cadência e de uma forma consistente sempre da mesma maneira.
O ideal é tu fazeres o que é importante para ti, o que te faz sentido naquele momento e da forma que te vai sendo possível aparecer ali. Não é? Eu não deixei de fazer coisas, ou seja, simplesmente eu não podia estar com a mesma intensidade na minha área profissional, sendo que agora uma nova área estava a aparecer na minha roda da vida, não é? Que é a Uhum. maternidade, e que também precisava desse meu tempo e dessa minha energia. E às tantas eu dava por mim num ritmo que era, eu acordava, fazia a minha rotina, depois comecei a ficar com muito sono, já não conseguia fazer a minha rotina. Na minha hora de almoço eu estava a ver vídeos de maternidade e a estudar a conteúdo para o parto. Ou seja, eu estava a tentar colocar mais coisas num sítio que já estava cheio. Então isso significava que eu tinha que parar e dizer, ok, quais são as coisas que eu vou largar para eu conseguir manter hum, aqui um equilíbrio e um movimento ecológico. E, esta escolha, esta capacidade de escolher, a mim tem-me ensinado muito isto, este respeito pela minha integridade, pelo meu ritmo, pelo meu tempo, e não é fácil respeitar, traz, tudo tem consequências, todas as nossas escolhas têm consequências, não é? Positivas e outras, se calhar, que nós não nos relacionamos com elas e elas podem não ser mesmo positivas, podem até ser negativas, não é? Mas faz parte da vida adulta fazer escolhas e faz parte da vida adulta ser, assumir as consequências das nossas escolhas. Uhum. Eu, neste momento, prefiro lidar com as consequências de fazer pausas na minha vida profissional, sejam consequências financeiras, sejam consequências de ficar para trás, o que isso signifique, não é? Mas poder viver este momento de maternidade com este filho, que não vai voltar. A única altura onde eu vou poder fazer isto é agora. Sim. Se eu não fizer isto agora, eu não posso fazer daqui a 1 ano ou daqui a 2. E a minha vida profissional eu vou poder fazer daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, se Deus quiser, ainda durante muitos anos, não é? Então acho que é mesmo ter esta sabedoria de saberes lidar com as consequências das tuas escolhas. Todas elas têm. Acredito que quem escolhe também continuar em performance no trabalho também tem as suas consequências. Poderá senti-las mais tarde ou mais cedo, mas também as tem. E isso é a vida adulta a acontecer. É fazermos escolhas e lidarmos com as consequências das nossas escolhas e percebermos a que outras escolhas isso nos leva, não é? Sim, e eu Portanto, não querendo estar a ser muito, trazer muito de mim também, mas acho que vai ser bom, acho que também é positivo realmente tu te dares a este tempo. Eu acho que, pronto, o primeiro mês são muitas novidades, é muita coisa a acontecer, muitas hormonas ao rubro, e realmente é importante nós podermos estar só para aquilo, não é? Pronto, acho que em que podemos estar, mostrar toda a nossa vulnerabilidade, deixarmos, acolhermos isso. E depois realmente, pronto, precisamos, acho que é importante ter esse tempo para efetivamente vivê-lo de uma forma muito autêntica e sem grandes condicionantes nem de fora, do exterior. Por isso acho que realmente é importante tu teres permitido a isso, independentemente das consequências que advêm daí, não é? Porque, mas é como tu estavas a dizer, é um momento único, não vai voltar a repetir-se e é importante que estejas plenamente nele, por isso acho que sim. olha, e o que nos trouxe aqui, foi um bocadinho perguntas que fui fazendo a mim mesma. E eu lembro-me que uma das perguntas que eu demorei alguns dias a responder-me, que é: o que é que o meu cansaço me está a querer dizer? O Uhum. que é que o meu cansaço me está a querer mostrar? Porque o meu primeiro instinto, não é? O meu primeiro piloto automático, quando me sinto cansado, é forçar-me a continuar.
E quando já não dava mais para continuar no ritmo em que eu estava, eu comecei a perceber que estava a deixar coisas para trás. Eu senti-me imenso incomodada com isso. Pois, mas é assim, é impossível não deixar para trás. Portanto, o que significa que tens que começar a largar algumas coisas, por muito que isso te custe. Portanto, o que é que o teu cansaço está a querer mostrar? E ir para um espaço de responder a esta pergunta Sim, foi, 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 difícil, não é? Mas foi extremamente necessário. E acho que esta honestidade connosco, esta capacidade de nos fazermos perguntas que nos levam a respostas que nem sempre são fáceis de ouvir, nem sempre são fáceis de seguirmos a nossa vontade, mas que no fundo são chaves que abrem a porta da nossa liberdade pessoal. Acho que é extremamente importante. Então, olha, se eu pudesse deixar aqui alguma coisa neste episódio, eu gostaria que as pessoas que nos estão a ouvir se perguntassem o que é que o meu cansaço, o que é que a minha energia, o que é que eu estou a sentir nesta situação me está a querer mostrar, não é? Me está a querer contar. E ficarem com essa pergunta até surgir a vossa resposta. sim. Ahm, estavas a falar nisso e realmente, por exemplo, eu ainda ontem tive mesmo que ouvir o meu cansaço, fiz-me essa pergunta, porque vim de 4 dias de formação em que a semana não é que não houve o descanso, e mesmo mental, portanto não era um cansaço só físico, era um cansaço mental. E eu disse, não, hoje não vou mesmo fazer nada, porque e este não fazer nada traz alguma culpa, não é? Porque então, mas era necessário, e nós às vezes temos mesmo que fazer essa, porque às vezes nós também somos muito impelidos a continuar e a fazer, não é? Mesmo quando estamos cansados, porque também à nossa volta é um bocado, temos tendência a olhar para isso, porque os outros não param, olha aquela que faz isto, isto e isto, não é? Mas nós não sabemos a que custo, e cada pessoa também é diferente, não é? E nós temos que nos dar a esse espaço de, não, mas opa, eu não consigo, não é? Eu tive, por exemplo, se colegas meus a dizer que conseguem, por exemplo, dar 6 consultas por dia, eu, Catarina, já não conseguiria. E eu tenho que estar em paz com isso. Pronto, para mim, por exemplo, seria... Mas nós temos que nos ir conhecendo, temos que ir fazendo, por isso é que acho que até esta pergunta realmente é muito interessante, porque nós temos que nos ir perguntando. Isto, antes disso, também temos que dar espaço para ouvir o cansaço, porque às vezes há pessoas que nem ouvem, não é? Que seguem, nem E ouvem. não tem esse espaço para ouvir-se. E depois manifesta-se mais fisicamente, não é? Pronto. Mas também nos darmos esse espaço para irmos nos ouvindo e depois irmos realmente percebendo o que é que ele está a querer comunicar. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que nós somos. Estamos realmente aqui num paradoxo em que parece que estamos a reaprender a ser ativos de uma forma consciente e a aprender a descansar também de uma forma consciente, que é, temos muito medo de não fazer nada, porque achamos que vamos ficar só aí, Uhum. e isso tem muito a ver com aquele modus operandi de trabalho, trabalho, trabalho o ano inteiro, aguento o ano inteiro, depois nas férias, não quero fazer isto, não quer largar tudo, porque passei o ano num ritmo que não era ecológico, não é? Não Sim, era prazeroso. E então isso também, esses anos dessa prática também não nos ensina. E já na escola, não é? Tu vês, ok, tens 3 meses de férias e de pausa, que a nós parece-nos, ai, quem me dera, na tua altura eu gostava, mas esse tempo de pausa é extremamente importante. E nós, as crianças e as crianças agora, passam imenso tempo na escola, imenso tempo sentados, ouvir pessoas a falar, é extremamente chato. Imagina tu passaste tipo, quase 8 horas do teu dia
de hora a hora, ouvir pessoas a falar sobre temas que não te interessam. Tipo, é uma seca. E, e nós somos programados a isso. Aguenta, aguenta, aguenta e depois uns minutos de liberdade. Aguenta, aguenta, aguenta. E obviamente depois quando estás num movimento de contração, não é? Quando para de contrair, é muito tudo cá para fora, não é? Isso é que depois muita gente quando está de férias fica doente ou alguns sintomas aparecem ou aliviam, que é quando dão-se espaço ou Quando se podem, permitem sim. ou quando podem. E eu acho que nós estamos realmente a reaprender a que nem a pausa precisa de ser assim tanta pausa, nem o trabalho precisa de ser assim tanto trabalho. E que nós podemos realmente ir levando isto num ritmo que é mais ecológico, não é? E, sobretudo, estas novas profissões que parece que não param, parece que tens o trabalho junto dos clientes, mas depois também tens o trabalho das redes sociais, e de repente tu és a clínica, tu és o site, tu és a telefonista, tu és a pessoa que faz o marketing, o És a telemarketing, empregada de limpeza, és a empregada de limpeza, és és a tudo, secretária. não Sim, sim. é? És tudo. E às tantas estás aqui, tipo, pá, isto não para. Como é que se faz isto tudo? Não se faz. Uhum. Não se faz. Vais descobrindo no teu prazer e no teu cansaço, hum, o, no teu entusiasmo e na tua falta dele, hum, a bússola para tu te guiares quando é que é para acelerar, quando é que é para desacelerar, quando é que precisas desta flexibilidade, para te ir conhecendo. E acho que os trabalhos cada vez mais vão evoluir para isto, para não ser aquela coisa tipo das 9 às 6, de segunda à sexta, e vão evoluir para esta dinâmica mais flexível, de as coisas têm que se fazer, mas tem que se fazer também um ritmo mais humano. Porque a verdade é que o trabalho das 9 às 6, as 8 horas não são produtivas. Quantas vezes é que eu falo por mim? Eu já trabalhei em sítios das 9 às 6 e já trabalhei em vários postos de trabalho, não é? E é impossível tu estares 8 horas ou fazer as 6 consultas que estavas a propor, sempre com a mesma energia e disponibilidade mental e emocional para estar ali, sempre com a mesma qualidade de presença. Não, não é humano, não é? Não é possível. Consegues fazer, claro que sim, mas alguma coisa tem que ficar para trás. Ou Uhum. bloqueias todas as outras áreas e esta é a única em que tu te focas, não é? Sim. E aí consegues, ou se queres ser também uma mãe presente, ou também um pai presente, ou também alguém que tem a sua casa organizada e que te dá uma sensação mais de conforto e aconchego e não tens ninguém que te ajude. Ou seja, tu tens sempre que escolher e lidar com as consequências dessas tuas escolhas, não é? E acho que é isto que eu queria deixar aqui neste episódio. Ouve-te mais, Uhum. sente-te mais, observa-te mais e traz mais amor para a tua vida, para a forma como escolhes viver, para a forma como vives as diferentes áreas da tua vida. Entenda a fase em que estás. Não te dediques só a uma área, não te dediques só ao trabalho, não te dediques só à família. É importante nós termos esta polaridade de áreas e estas áreas diferentes em que podemos também experimentar versões diferentes de nós, não é? Nós não somos a mesma, não exploramos as mesmas partes de nós numa área do que noutra, exploramos partes diferentes e isso é extremamente enriquecedor para nós enquanto seres humanos. Portanto, dá-te essa oportunidade de te conhecer, de te sentir, de te permitir, de entender o momento em que tu estás e o que é que sai mais natural agora e traz amor para esse processo. Acho que é isso que eu queria deixar aqui neste. Sim, sim, nós queríamos realmente terminar esta primeira temporada, não é? Um pouco, quase resumindo muito todas as nossas conversas que fomos tendo ao longo destes meses, não é? Nós começamos em 20 de outubro Uhum. e vamos terminar então em abril. Realmente que
que vás percebendo mais, não é? Como é que tu queres estar, não é? Como é que tu queres estar e te sentir, que isso realmente é a maior bússola que nós podemos ter, porque já fomos falando muito sobre isto, não é? Sobre as nossas emoções, mas é importante irmos ouvindo-as e ir percebendo como é que eu me estou a sentir e o que é que eu vou fazer com isto, não é? Com o que eu estou a sentir. Vou ignorar, vou ouvir, vou acolher, vou fazer, não é? Por procurar como eu me quero estar a sentir, vou perceber o que é que este sentimento me está a querer comunicar. Acho que é um bocado isso e pronto, foi um bocadinho isto que nós fizemos agora nesta fase. Também achamos que pode ser uma boa oportunidade para os nossos ouvintes irem ouvindo, não é? Os episódios que ainda não conseguiram ouvir. E nós vamos estar presentes na mesma, da forma como conseguirmos, não é? Sim, vamos fazendo assim algumas partilhas de episódios já gravados e que, ou se calharam em semanas em que as pessoas estavam mais ocupadas ou não ouviram tanto, e que são temas que nós podemos sempre voltar e tirar deles alguma coisa que nos sirva nesta fase da nossa vida. Sabes, estou a terminar estou a fazer a mentoria do Seu Amor da Tua Vida e em conversa com, com, com as mulheres que estou a acompanhar, numa das conversas surgiu o tema quando é que as pessoas mais procuram o meu trabalho, quando é que as pessoas mais procuram olhar para a relação que têm consigo mesmas, para o seu amor próprio. E surgiu muita coisa diferente, não é? E é engraçado que cada uma foi dizendo o momento em que achava que era, e surgiu muito o pós-parto, o momento em que as mulheres se sentiram muito desconectadas de si, não é? Mas a minha experiência profissional diz-me outra coisa, Catarina. Diz-me que nós, infelizmente, não nos procuramos quando mais precisamos. Nós procuramos quando já não existe outro caminho. Eu vejo muitas pessoas a procurar este olhar para si mesmas e para a sua relação mais tarde na sua vida, quando já não encontram satisfação na parentalidade, porque ou os filhos já cresceram, já saíram de casa, ou já perceberam que para aparecer de uma forma diferente na parentalidade têm elas que fazer esse caminho e esse desenvolvimento pessoal, ou após um divórcio, uma separação, em que agora a ausência do outro confronta-me com o que eu sinto quando estou a sós comigo, não é? E se há coisa que eu acho importante é que nós não precisamos nos deixar para o outro na nossa vida. Nós não precisamos de deixar passar uma vida para nos conhecermos, para nos sentirmos, para nos ouvirmos, para nos vermos. Nós podemos fazer isso antes. E numa destas partilhas da mentoria surgiu o filme da Julia Roberts, O Comer, Orar e Amar, que está agora na Netflix. E é engraçado porque eu já vi esse filme há muito tempo e voltei a revê-lo recentemente. E quando tu voltas a certos conteúdos, e agora a propósito deste convite de trazer as pessoas para ouvir e às vezes até reouvir algum episódio que já tenha saído, nós vamos sempre tirar coisas diferentes desse conteúdo, dependendo da fase em que estamos na nossa vida. O nosso inconsciente nisso, a nossa mente é maravilhosa. Ela vai sempre prestar atenção àquilo que é mais necessário, seja o negativo, seja o positivo. Mas àquilo que nós precisamos naquele momento. E surgiu nessa conversa que uma das mulheres que está na mentoria disse: sabes, a primeira vez que eu vi este filme, eu não gostei nada da personagem principal. Achei-a um bocadinho egoísta e indecisa, não sabia bem o que quer. E hoje, passado anos, também ela a passar por um processo de transformação interior, olha
para esse filme e diz: eu agora percebo-a tão bem. Não é? Eu agora percebo-a tão bem. E eu acho que é isso, eu acho que é permitir-nos também ir-nos conhecendo as várias fases pelas quais nós vamos passando. Às vezes nós queremos continuar a ser a mesma pessoa ou a agir da mesma forma. E isso já não é quem somos, e isso já não é a forma como fazemos as coisas. E mudar faz parte. Não é? Uhum. Mudar faz parte, é isso. Olha, Cat, onde é que pode mais amor nas nossas pausas e nas permissões que nos damos a nós mesmos? Olha, onde é que pode mais amor nas nossas pausas? Acho que é mesmo nos darmos nos permitirmos realmente perceber o que é importante para nós naquela altura, não é? Nesse momento. Porque nós vivemos mesmo num mundo muito, muito exigente, muito que nos pressiona bastante, que nos leva realmente muitas vezes a fazer coisas e a seguir caminhos que se calhar podem não ser bem aquele que é o melhor para nós naquele momento. Ou que não é porque até pode ser muito bom para nós. E se nós continuarmos no ritmo sempre a andar, nunca nos permitimos perceber isso. E eu acho que pode mais amor nas nossas pausas realmente nós podermos perceber aquilo que é para nós ou não. Uhum. E tu, Andreia, onde é que achas que pode mais amor? Nas pausas? Eu acho que pode mais amor neste olhar para nós, olhar para a forma como nos estamos a sentir, com mais acolhimento e menos julgamento de como é que devia estar a ser, com mais aceitação de como está a ser e acolhimento dessa experiência, e com menos cobrança de como é que devia estar a ser a minha experiência. E pode mais amor neste olhar para nós mais cedo, sentir-nos mais cedo e ouvir-nos mais cedo. Não precisamos de esperar pelos 40, pelos 50, pelos 60. Não precisamos de esperar um divórcio, uma separação. Não precisamos de esperar já estar completamente desgastadas com a parentalidade para nos encontrarmos connosco. E acho que podemos terminar assim, não é? Queremos, pronto, é assim com este sentimento ambivalente de queremos e não queremos, já vos explicamos, mas então o nosso último episódio desta primeira temporada sai a 4 de Abril, não? Uhum. Sai um dia antes dos meus anos. Pronto. E depois vocês vão tendo na mesma novidades nossas, nós não vamos deixar desaparecer e esperamos que continuar a receber os vossos feedbacks, não é? E os vossos insights com os nossos episódios. Olha, e obrigada a ti que nos estás a ouvir e que também fazes tu parte deste percurso. E obrigada pela tua presença, pelos momentos partilhados connosco, mesmo que às vezes a gente não saiba e não os conheça. Acredita que nós temos uma cultura portuguesa muito de ficar em silêncio, de não reconhecermos ou não elogiarmos tanto ou não partilharmos tanto a nossa experiência. Somos um povo mais reservado, um bocadinho mais contido, e faz-nos tanta falta esta partilha. Portanto, se estás a ouvir este episódio e já passou 3 meses da data da publicação dele, mas algo ressoou em ti, deixa-nos chegar isso, porque é importante também para nós ouvir. E acho que também pode ser importante para ti partilhar. Obrigada por nos estares a ouvir, obrigada por estares connosco e obrigada, Catarina. Obrigada, Andreia. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa
e que acima de tudo saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.